bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional, vamos continuar o estudo dos direitos fundamentais. Vamos estudar agora o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. E você deve estar se perguntando, mas professora, a senhora pulou 78 incisos. Calma, fique tranquilo, né? A gente vai analisar primeiro essa parte geral e aí depois a gente analisa os direitos em espécie. Vamos falar então agora acerca da aplicação dos direitos fundamentais. E existe inclusive aqui um problema muito grande na doutrina e algumas considerações que não devem prosperar. Muito bem. Vamos ver a redação do artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Por que eu falei aplicação bem devagar? Porque tem uma razão especial. Então, a Constituição, no artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece expressamente que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Aí você fala, eu sei, professor, aquele negócio de aplicabilidade das normas constitucionais. Nananina, não. Errado. Fala, como errado, professora? Eu acabei de ver a senhora falando. Não, eu não falei aplicabilidade imediata. Eu falei aplicação imediata. E é aqui que a doutrina, às vezes, se atrapalha um pouco. Muito bem, só para fins de recapitulação, eu vou colocar aqui uma pequena observação. Se você não estudou o tema, depois você pode estudar por conta, né? Afinal de contas, o que abunda não prejudica, mesmo que tecnicamente não seja pedido no seu concurso, é importante que você saiba, né? Agrega valor. Então, a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, ok? Então, a eficácia, ela pode ser uma eficácia plena, contida e limitada. Eficácia plena, contida e limitada. O que é uma norma de eficácia plena, bem rapidinho, é aquela que não precisa e não aceita nenhum tipo de regulamentação. É a norma que já produz os seus efeitos e não admite que haja qualquer tipo de regulamentação no tema. É a norma autossuficiente. Então, ela não admite regulamentação. Já a norma contida, apesar de produzir todos os seus efeitos, admite a regulamentação. E a norma de eficácia limitada, ela precisa, ela necessita de regulamentação. Ok? Então, são normas constitucionais que produzem efeitos de forma imediata ou não. Muito bem, aqui a gente tem a temática aplicabilidade das normas constitucionais. Tanto a norma plena quanto a norma contida, elas produzem efeitos desde o momento em que elas foram editadas. Todavia, a contida, ela permite que o legislador infraconstitucional estabeleça disposições específicas. Mas isso não significa que ela não produz efeitos. Produz. Portanto, ela tem uma aplicabilidade imediata. Muito bem. Já as normas de eficácia limitada, elas não produzem os seus efeitos e, por isso, precisam de regulamentação. Portanto, a sua aplicabilidade é desde já? Não, depois que a regulamentação for realizada. Então, tem uma aplicabilidade imediata. Portanto, as normas constitucionais podem ter aplicabilidade imediata. Todavia, o que a gente lê no artigo 5º, parágrafo 1º, não é a aplicabilidade, é a aplicação. Então, diz o artigo 5º,
Parágrafo 1º. Que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E você fala, professor, o que significa aplicação imediata? Bom, aplicabilidade é aquela que já está apta a produzir os seus regulares efeitos. A imediata é aquela que não está apta a produzir os seus regulares efeitos, dependendo aí de uma regulamentação. Já a aplicação imediata não tem nada a ver. Significa o seguinte: os direitos e garantias fundamentais, eles têm aplicação imediata porque, independente da sua natureza, eles são aptos a serem reivindicados a qualquer tempo. Ou seja, existem instrumentos jurídicos que possibilitam sempre a sua implementação. Mesmo que, e aí que vem o X da questão, mesmo que ele seja um direito que tenha natureza limitada ou aplicabilidade imediata. Aí você fala, mas professora, se ele tem aplicabilidade imediata, como que ele tem aplicação imediata? Ah, é porque eu tenho a carta na manga. Eu tenho instrumentos jurídicos aptos a consagrar e a permitir que esse direito seja respeitado e efetivado. Quais são esses instrumentos jurídicos? São o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esses dois instrumentos jurídicos aqui, eles permitem a aplicação imediata, a aplicação e não a aplicabilidade, de normas limitadas. Então, as normas limitadas, mesmo que elas ainda não tenham sido regulamentadas, elas são detentoras de instrumentos jurídicos, vou até colocar aqui, instrumentos jurídicos que permitem que haja uma imediata aplicação desse direito, mesmo que a regulamentação não exista. É exatamente aí que surge a importância do chamado mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok? Ah, professor, o que é mandado de injunção? O que é a de impromissão? Fica tranquilo, depois a gente vai estudar isso em outro momento, é outro ponto da aula. Mas o que eu quero que você saiba é que a aplicação não se confunde com aplicabilidade. Muito bem. Diferenciamos, então, os dois institutos e aí agora a gente pode avançar no estudo dos parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos falar, então, agora acerca do parágrafo 3º da Constituição. Esse parágrafo 3º, ele não é importante para a prova, ele é fundamental. É mais ou menos assim, você vai fazer a inscrição do concurso, e aí no dia que você vai fazer a inscrição, a pessoa lhe pergunta para você, olha, o que é o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Ah, não sei, então não pode nem fazer a inscrição. De tão importante que ele é. Ele não cai, ele despenca em provas. Realmente você tem que saber. Vamos falar então agora dos tratados internacionais de direitos humanos e a evolução do tema na Constituição Federal. Eu vou ser sincera para vocês, não é o tema mais fácil de se estudar, principalmente quando a gente vai entender de verdade, não fingir, não ler só o dispositivo constitucional. Isso eu não quero, você faz em casa. Quero explicar, eu quero que você entenda isso aqui, porque isso é importante, independente do seu propósito, é importante como cidadão, independente do concurso. Você precisa saber isso aqui, porque isso é questão de cidadania, certo? Vamos entender, então, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Primeiro eu vou falar do artigo 5º, parágrafo 3º, e a gente vai fazer um monte de esquema, vai ter um monte de desenho aqui que a gente vai fazer. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele foi acrescido
ou seja, né, ele entrou na Constituição por emenda constitucional. A emenda constitucional 45 de 2004. Então, a emenda constitucional 45 de 2004 acresceu ao artigo 5º da Constituição 2 parágrafos. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Muito bem, o parágrafo 3º, ele fala acerca dos tratados internacionais de direitos humanos. A gente vai falar da redação e aí a gente vai começar a entender o tamanho do problema. Bom, diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição: os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados por cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Essa é a redação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Muito bem. É só isso? Então a gente pode avançar. Olha só. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que a gente já comentou lá atrás, aqui na nossa aula, ele fala o seguinte: os direitos e garantias fundamentais previstos neste título não excluem outros previstos no texto constitucional ou em tratados internacionais de direitos humanos. Aí você pensa o seguinte: se o artigo 5º, parágrafo 2º, já dizia que eu poderia ter tratados internacionais de direitos humanos que consagrassem direitos fundamentais, qual a necessidade, qual a razão da existência do artigo 5º, parágrafo 3º? Então vamos por partes. Primeira parte para a gente poder entender. Lembra que a gente diferenciou os direitos humanos dos direitos fundamentais? Então, os direitos humanos não se confundem com os direitos fundamentais. Os direitos humanos estão previstos, em normas de caráter internacional. Já os direitos fundamentais estão consagrados no texto da Constituição. Por quê? Porque tem aplicação para esse Estado. É aplicação dentro desse Estado, dentro deste território. Pois muito bem. A questão começa a complicar quando? Quando o Brasil adota um sistema jurídico chamado de formal. Então, o ordenamento jurídico brasileiro é um ordenamento jurídico formal. O que significa dizer que o nosso ordenamento é formal e a nossa norma constitucional também o é? Significa dizer que a Constituição é a norma máxima vigente no território nacional. Norma máxima no sentido de mais importante, de superior, ou tecnicamente de suprema. Todas as demais normas decorrem, direta ou indiretamente, da Constituição e com ela devem guardar relação sob pena de serem inconstitucionais. Pois muito bem, o que garante que outro documento não ocupe este patamar, esse piso aqui da norma constitucional? O que garante que a Constituição seja a norma suprema e máxima? O que garante é o fato de nós adotarmos um modelo rígido de Constituição. E o que significa dizer que a nossa Constituição é rígida? Significa dizer que o processo de alterabilidade
da Constituição é diferente e mais rigoroso do que das demais normas jurídicas. Inclusive, é exatamente a rigidez que garante a supremacia da Constituição. Cuidado com isso. Essa frase cai exatamente assim na prova. A supremacia formal da Constituição é garantida pela rigidez do texto constitucional. Ou a rigidez constitucional garante a supremacia formal da Constituição. O que significa dizer? Significa dizer que o fato da Constituição ser um documento que tem um processo de alterabilidade mais dificultoso do que as demais normas é que garante que a Constituição seja a norma máxima suprema e hierarquicamente superior às demais. Então, essa superioridade hierárquica, essa supremacia, é garantida pela rigidez, ou seja, pela forma procedimental que a Constituição detém no nosso sistema jurídico. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo. Eu tenho aqui, deixa eu apagar esse monte de risquinho aqui para ficar melhor. Eu tenho aqui, no nível abaixo da Constituição, a lei. Por que a lei, que também é da mesma forma colocada no papel, documentada, aprovada por representantes do povo, ela está abaixo? Porque ela tem um procedimento de confecção, de nascimento e de alterabilidade menos rigoroso. Ou seja, é mais fácil aprovar uma lei do que alterar o texto constitucional. Em outras palavras, é isso. Quem faz a alteração do texto constitucional? O Congresso Nacional. Quem faz as leis nacionais? O mesmo Congresso Nacional. Então, por que não é a mesma coisa? Porque a Constituição exigiu um procedimento, um monte de formalidade muito mais rigorosa para a alterabilidade do texto constitucional do que para a confecção de uma lei. Tanto que, se não o fizesse, não haveria hierarquia entre lei e Constituição. Na prática, é assim, tanto faz, né? Lei e norma constitucional daria na mesma porque segue o mesmo procedimento. Muito bem. Então, a lei, pelo fato de formalmente seguir um procedimento menos rigoroso do que a Constituição, ela está hierarquicamente abaixo da norma constitucional. E você fala, professora, mas o que isso tem a ver com um tratado internacional de direitos humanos? Onde a senhora quer chegar? Olha só, para você entender de uma vez por todas. Eu falei para você, eu não vou fingir que eu estou explicando, eu vou explicar de verdade isso aqui para você. Ó, os tratados internacionais, vou colocar de outra cor agora. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles, no seu conteúdo, na sua matéria, olha só o que eu estou falando, matéria, trata na mesma coisa que a gente trata na Constituição quando fala de direito fundamental. É o mesmo tema, é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Todavia, o tratado internacional, ele, por óbvio, é uma norma internacional celebrada além dos limites de um Estado. Muito bem. Este tratado internacional, para ter aplicabilidade ao nosso sistema jurídico, ele precisa ser formalmente incorporado. Ele precisa ser trazido para o nosso sistema jurídico, ele precisa ser incorporado no nosso conjunto de regras. Muito bem, esta incorporação
esta formalidade de pegar um tratado que foi assinado por nosso chefe de Estado, no cenário internacional, e pegar ele, trazer e colocar ele dentro do nosso sistema jurídico, segue um procedimento formal que é exatamente o mesmo quanto ao quórum de aprovação, que tecnicamente é a retificação do Congresso Nacional, do artigo 47 da Constituição, ou seja, segue o mesmo procedimento formal da lei ordinária. Então, olha só o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que os tratados internacionais, eles, quando incorporados no sistema jurídico, eles são incorporados, sim, por decreto legislativo, mas é o Congresso Nacional que faz esta incorporação, que vai ratificar ali, concordando com a aplicação interna desse tratado internacional, e o quórum para este ato de incorporação é o mesmo quórum utilizado para as leis ordinárias, o quórum do artigo 47 da Constituição. Então, olha só que interessante. Para pôr na nossa pirâmide, imagine o seguinte, é como se fosse uma prateleira de supermercado. Qual local eu vou colocar da prateleira? Como que eu defino? Se detergente fica em cima, biscoito fica no meio e produtos de higiene pessoal fica embaixo. Como que eu defino essa ordem? Como que eu defino a ordem das normas? Lembra que é pela forma, esta hierarquia, este escalonamento, ele está definido com base no procedimento, na forma, independente do conteúdo. Qual a forma utilizada para incorporar esse tratado internacional? Se a forma é a mesma utilizada para aprovar uma lei, adivinha qual é o status de um tratado internacional? Adivinha qual a prateleira que ele entra? Se ele segue o mesmo procedimento da lei. Ele entra, portanto, no mesmo patamar da lei. Por isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os tratados internacionais, eles têm o status de norma infraconstitucional, ou seja, estão no mesmo patamar da lei. Professor, tudo bem. Só que tem um problema. Aqui a gente está falando de tratados internacionais de direitos humanos. E qual era o questionamento? Mas, meu Deus do céu, vocês vão dar status de lei para um tratado que trata de direito fundamental? Não pode, é direito fundamental. Tem que ter o mesmo status de norma constitucional. Mas o Supremo falava, não posso. Não posso porque o status ele não é definido com base no conteúdo, ele é definido com base na forma. E como a gente adota a forma de procedimento de incorporação igual à lei, a gente tem que colocar ele na prateleira da lei. E claro que os constitucionalistas e os internacionalistas puxavam os cabelos dizendo que é absurdo! O parágrafo 2º autoriza o Supremo. Porque o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que tratados internacionais de direitos humanos podem consagrar direitos fundamentais. Como que você fala que ele está abaixo da Constituição, no mesmo nível da lei? Sabe qual é o problema? Eu vou te falar o aspecto prático de dizer que um tratado internacional está no mesmo nível de uma lei. O problema é o seguinte, se ele está no mesmo patamar, norma posterior revoga a norma anterior. Então, tecnicamente, uma lei interna poderia revogar um tratado internacional. E claro que os internacionalistas falam, isso é uma aberração, isso é um absurdo. Se o Estado não quer mais cumprir o tratado, ele que denuncia o tratado. Não edite uma lei interna, uma leizinha interna, e revoga um tratado internacional. Não tem o menor sentido. Não tem a menor credibilidade num contexto internacional. Bom, toda essa polêmica existia, os que defendiam que os tratados internacionais de direitos humanos, pelo conteúdo, pela matéria, deveriam estar na mesma prateleira da Constituição, o Supremo defendendo que não, no mesmo estado da lei, e aí aquela briga toda. Até que vem uma luz no fim do túnel, que é a Emenda Constitucional 45 de 2004. E a Emenda Constitucional 45 de 2004 parecia solucionar completamente o problema, falar, deixa que eu resolvo. Né? Não sabe como escreve 60,
tem problema, faz 2 de 30, né? Era mais ou menos essa a ideia, a pretensão da emenda. Veja só. Já que pensou-se, os tratados internacionais de direitos humanos são considerados pelo Supremo como normas infraconstitucionais, valendo da mesma forma que a lei, porque segue o mesmo procedimento que a lei, é fácil. Quando for incorporar um tratado internacional de direitos humanos, sigam o mesmo procedimento das emendas. Aí não tem dúvida. Se segue o procedimento da emenda, ele entra na prateleira da emenda. Não tem o que se questionar. Aí você fala, mas é um gênio, né? Genial isso, porque eu consegui, por meio de uma regra inserida na Constituição, resolver o problema. Ou seja, os tratados internacionais de direitos humanos, eles valem como emendas constitucionais, porque eles seguem o mesmo procedimento de alterabilidade das normas constitucionais. Então, se ele segue o mesmo procedimento, ele entra na mesma prateleira das emendas. E é por isso que o artigo 5º, parágrafo 3º diz: os tratados internacionais de direitos humanos que forem incorporados, ele especifica os mesmos requisitos das emendas serão equivalentes às emendas. Ele poderia ter falado isso, mas ele deixou expresso, claro. Se você pegar o artigo 5º, parágrafo 3º e comparar com o artigo 60 da Constituição, você vai ver que os requisitos são exatamente os mesmos para fins de aprovação. Ok? Muito bem. Então, resolvemos o problema, professor. Estamos felizes, podemos parar por aqui. Não. Por quê? Porque os internacionalistas e os constitucionalistas, todos os doutrinadores que já questionavam a temática, falaram, muito bem. Vocês acham que vocês resolveram o problema acrescentando o parágrafo 3º? Não resolveram. O que eu faço com todos, absolutamente todos, os tratados internacionais de direitos humanos que já haviam sido incorporados antes da emenda 45? Quer dizer o seguinte, 99% dos tratados, porque só o tratado das pessoas com necessidades especiais que foi incorporado após a emenda. Pacto São José da Costa Rica. O que eu faço com o Pacto de São José? Eu deixo ele lá embaixo na pirâmide? Eu deixo ele junto com a lei, sendo que a lei pode revogar o Pacto de São José da Costa Rica? Tem sentido isso? Isso foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal. E a decisão literalmente dada pelo Supremo foi a decisão salomônica. Decisão salomônica, professora? Exatamente. Olha só. Põe aqui de novo o esquema. O Supremo disse assim, eu não posso colocar esse tratado aqui na prateleira da Constituição. Porque se eu faço isso, eu estou afirmando que existem normas constitucionais que seguem um procedimento menos rigoroso. E isso enfraqueceria a força da Constituição. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com vocês. Colocar o tratado no mesmo status da lei ordinária, quando de direitos humanos, não é muito prudente, não faz muito sentido. O que o Supremo fez? Por que decisão salomônica? Porque ele criou uma categoria intermediária, estou fazendo errado aqui, até então não existente. Qual é a categoria? Colocamos os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados antes da emenda 45 de 2004, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Por que acima da lei? Para não permitir que a lei possa alterar o tratado. Mas também não estou colocando ele na prateleira. Literalmente como se criasse uma prateleira do meio ali. Foi a categoria que eles chamaram de supralegalidade.
que é a categoria da supralegalidade. É a categoria que hoje os tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados antes da emenda 45, têm no sistema jurídico. Eles não estão na mesma prateleira da lei, não estão na mesma prateleira da Constituição, mas estão numa prateleira intermediária, que põe eles numa posição superior às leis, mas continua estando abaixo da Constituição. Esse entendimento, ele confirma a adoção de uma Constituição e de um sistema jurídico formal. Eu estou formal com um pouco de viés material, concordo, mas é formal, porque eu não coloquei o Tratado Internacional na mesma prateleira para preservar a força da Constituição. Então, vamos ver o esquema que eu trouxe aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Olha só o esquema. Antes da emenda 45 de 2004. Então, eu tinha leis e tratados internacionais, não se diferenciando entre direitos humanos, nada, não tinha diferença. Constituição, norma suprema, e todo o resto, um aspecto pura e estritamente formal, abaixo da Constituição. O que acontece após a emenda 45 de 2004? Eu tenho uma regra que prevê que os tratados internacionais de direitos humanos serão ratificados pelo quórum especial, que é o mesmo quórum das emendas constitucionais. Então, se eu sigo o mesmo procedimento das emendas constitucionais, eles têm o mesmo valor de uma emenda constitucional. Portanto, hoje, o que é norma constitucional? A própria Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com o novo quórum do 5º parágrafo 3º. Essa soma de documentos que dão natureza, todos eles de normas constitucionais, é o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. Ok? Muito bem. Só que eu ainda fiquei com um problema. Os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados antes da regra nova, ou seja, antes da emenda 45. Esses tratados, eles ganharam uma nova posição, ou seja, eles estão abaixo da Constituição para não enfraquecer a força, a rigidez constitucional, não enfraquecer a sua supremacia. Mas eles estão acima da lei, para evitar que uma lei ordinária possa alterar o texto de um tratado internacional de direitos humanos. Foi o que eles chamaram de supralegalidade. E as leis, por óbvio, aí sim, status legal, abaixo desses tratados. Agora, não se esqueçam, aqui ainda continuam os tratados internacionais de outra natureza, por exemplo, em direito tributário. Apesar também de ser polêmico, tudo, tecnicamente eles continuam, porque os tratados internacionais de direito tributário, eles seguem o mesmo procedimento para a incorporação das leis, artigo 47 da Constituição. Portanto, detém o mesmo status. Então, percebam que o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, ele é um entendimento que mescla o aspecto formal, que é preservado, mas também que não deixa de considerar o aspecto material de conteúdo. Por isso que eles criaram uma categoria intermediária aos tratados internacionais de direitos humanos. Cuidado com a temática, ela é super importante para a prova. E assim, como coisa mais básica, vai cair exatamente a redação do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala
que os tratados internacionais de direitos humanos serão incorporados em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação em cada uma delas, com o quórum de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, eles colocam maioria simples, maioria absoluta, 2/3, aprovado pelo Senado. Então, eles brincam com a redação também, uma pergunta mais objetiva, com a redação do próprio artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos ficando com esse bloco por aqui e no próximo bloco a gente dá continuidade ao estudo dos direitos fundamentais. Até já!